Deus, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados, em João no capítulo 9. Louvado seja Deus. João capítulo 9. A minha esposa está feliz, hoje conseguimos trazer o meu sogro, né, que tem vivido uns percalços aí físicos, né? Minha sogra, Hitler, Luzia, né, estão aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. João capítulo 9, versículos 1 a 12, nós leremos para iniciar aqui o nosso diálogo nessa noite. Amém? João capítulo 9, versículos 1 a 12. Quem encontrou, diga assim, amém. Quem não encontrou, diga, escola bíblica dominical. Falar nisso, nós sentimos a falta dos irmãos. Hoje tivemos 30 irmãos, 30 e poucos, né, Simar? 33 irmãos. Eu penso que nós podemos melhorar a nossa escola dominical. Você jovem, adolescente, você varão, você varoa, você, né, se dispõe a estar conosco. Está frio, mas é um momento maravilhoso aqui na casa do Senhor nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. João capítulo 9, versículos 1 a 12. Diz assim, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vamos falar juntos? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Vamos falar juntos? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos falar juntos? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Vamos falar juntos? Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Vamos falar juntos? Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus, vamos falar juntos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, o que eles diziam? Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Continuando. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe. E ele mesmo
Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus. Olha a hipocrisia aí, ó. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, vamos falar juntos? Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Fale conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, que passagem maravilhosa. É óbvio que, é importante que você leia todo o capítulo, tanto o capítulo 8 como o capítulo 9, para que você possa entender melhor o que está acontecendo aqui. No capítulo 8, nós encontramos que Jesus, ele mostra para as pessoas ser ele a luz do mundo. No capítulo 9, Jesus aqui, ele cura o cego de nascença, mas esse homem, vale dizer, não era o único cego que estava ali. Os discípulos também estavam cegos. Nós percebemos que os discípulos, eles também não estavam entendendo por completo o ensinamento de Jesus. Os vizinhos que ali estavam também eram cegos. Percebemos que os religiosos que ali estavam também estavam cegos. Então há aquele cego, literalmente falando, como este homem cego de nascença, nasceu cego, mas há aqueles que estão cegos, no sentido figurado da palavra, porque elas não conseguem ver aquilo que Deus tem projetado para a vida humana. É muito importante nós observarmos que no capítulo 8, Jesus ele sinaliza então, dizendo que ele veio dos céus, que ele testifica das coisas de Deus, que ele faz as coisas de Deus, e que se o povo conhecesse a ele, certamente conheceria a Deus, e se o povo conhecesse a Deus, certamente conheceria a ele também, porque ele e o Pai, num outro momento, ele falou assim, eu e o Pai nós somos um. Mas as pessoas não estavam entendendo este princípio. Percebemos aqui, irmãos, que Jesus, ele veio para realizar uma missão com autoridade. O profeta Isaías nos diz que ele viria para pôr vistas aos cegos. Ele viria para curar as pessoas. E em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus toma o livro do profeta Isaías, ele vai dizer assim, que hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Então muitas coisas estavam ditas a respeito de Jesus. Jesus veio para executar todo o propósito de Deus. Mas é importante nós dizermos nessa noite que Jesus aqui, sendo a luz do mundo, ele se revela a um homem como sendo aquele capaz de arrancar-lhe a cegueira física naquele momento. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, cujo tema é libertando-se da nossa cegueira. Vamos falar juntos? Libertando-nos da nossa cegueira. Mais uma vez, libertando-nos da nossa cegueira. Pastor, mas que cegueira é esta? Irmãos, observamos aqui nos versículos 1 e 2 de João capítulo 9, que em primeiro momento existia ali uma cegueira teológica, uma cegueira doutrinária, presente nos religiosos que ali estavam. Observamos aqui, irmãos, que a cegueira era tão profunda na vida daqueles religiosos que eles não estavam compreendendo os princípios estabelecidos pelo Senhor. Eles não estavam entendendo o que Jesus seria capaz de fazer. Por isso que eles chamam aquele moço e vai perguntar para ele quem o curou. Ou seja, pergunta para os pais daquele moço quem havia curado o seu filho. Existia uma visão equivocada, porque na compreensão dos religiosos presentes ali, por causa de uma cegueira teológica, doutrinária,
eles estavam interpretando Ezequiel 18:20 como sendo algo vivencial, que perduraria para toda uma geração. Mas eles esqueceram que, se nós temos em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que em decorrência da adoração de ídolos, de imagens, Deus visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Eles esqueceram que no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus, ele se fez maldição por nós. Tudo que estava presente na lei caiu sobre Jesus, para que através de Jesus, conforme Romanos 8, nós fôssemos libertos daquela lei que aprisionava, daquela lei que estava imperando sobre a vida do homem. Jesus se fez maldição por nós. É isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, vai nos dizer, que ele levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Amém? Então certamente aquela colocação que ele visitaria a iniquidade, sabe, essa visão estava muito presente na vida dos religiosos da época de Jesus, tanto dos fariseus como dos judeus religiosos que ali estavam. E muitos estavam entendendo que aquele moço nasceu cego porque existia uma herança pecaminosa por parte dos seus pais. Irmãos, percebemos que hoje muitos crentes estão há anos também na igreja e às vezes cometem erros teológicos, doutrinários. Precisamos compreender que Jesus, ele veio para nos tirar da cegueira teológica, da cegueira doutrinária. Há muitos ventos de doutrina, há muitas heresias presentes nos dias de hoje. Nós encontramos que, semelhantemente ao que estava ocorrendo ali, que existia por parte dos fariseus uma imposição humana sobre os seres humanos. Aquele moço cego, ele tinha sobre si um fardo muito grande, porque ele carregava esse estigma de que ele era fruto de pecado. Por isso ele mendigava, não tinha condições, não podia entrar no templo para adorar, porque até para estar no templo necessitaria de recursos para ofertar ao Senhor segundo os dogmas dos judaicos presentes ali. Então ele não estava em condição de fazer isso. Mas Jesus, irmãos, vai nos ensinar aqui que a vida cristã, a vida espiritual é um processo. E devemos sempre estar abertos ao nosso crescimento na fé. Diga comigo assim: a vida espiritual é um processo e devemos sempre estar abertos ao nosso crescimento. Estão entendendo? Quais são os equívocos teológicos cometidos? Nós temos essa visão muito presente hoje. Temos falado sobre isso exaustivamente na escola bíblica dominical. Ainda há prevalentemente essa ideia de que se nós estamos sendo atribulados, angustiados, se adoecemos, se passamos por momentos de tribulações, é porque abrimos legalidade na nossa vida, é porque estamos abrindo, sabe, concessões ao pecado nas nossas vidas. Mas o crente que está vivendo em pecado, ele sabe que está em pecado. O crente que está vivendo uma vida torta diante do Senhor, ele sabe que está com a sua vida torta ao Senhor. Mas isso não é sinônimo, não significa nós estarmos, irmãos, dogmatizando ou pluralizando, ou quem sabe, colocando essa questão de que toda tribulação ela é oriunda de pecado presente na vida do homem. Não. Jesus falou assim: no mundo tereis, diga isso para o irmão que está ao seu irmão, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, irmãos, ele veio para nos libertar de qualquer visão deturpada, de qualquer visão adulterada a respeito do plano de Deus. Esses homens estavam aqui com uma cegueira teológica profunda, porque eles não conseguiram interpretar o contexto da graça imperada nas nossas vidas através da pessoa
bendita de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 2 está escrito, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, e dizendo à igreja de Corinto: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ele está falando aqui de um equívoco teológico presente, que às vezes a pessoa, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, falou que as pessoas teriam coceira nos ouvidos, por causa do genuíno evangelho. As pessoas optam em correr atrás de oba-oba e de não sei o que, e tanta coisa, e elas esquecem que o que deve prevalecer na nossa vida é o verdadeiro evangelho de Cristo, um evangelho sem remendos, um evangelho sem retalhos, mas um evangelho todo, completo. Isso deve imperar nas nossas vidas. Lendo o Velho Testamento na visão do Novo Testamento, entendendo o Novo Testamento na visão do Velho Testamento, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas quantos equívocos há no campo teológico? Quantos equívocos há? E quantas pessoas há que estão presas, amarradas por causa de equívocos doutrinários? Algumas estão tão presas que elas chegam a dizer assim: eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Porque os equívocos doutrinários, teológicos, eles podem aprisionar as pessoas de tal maneira a não permitir que elas se libertem, sabe? Porque há um predomínio, há uma questão de força presente na vida das pessoas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que na nossa igreja nós temos um povo que não tem cegueira teológica doutrinária, porque aqui nós prezamos por ensinarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém? Palavra de Deus, pregada e anunciada, mostrada para todos nós, dentro de um crescimento. Então aqui nós temos, irmãos, o ensinamento. Se há algum equívoco doutrinário, teológico, o primeiro passo que nós devemos ter é a humildade para aprendermos com o Mestre Jesus, com o Rabi das nossas vidas, com o Senhor Jesus, tudo o que Ele tem para nos ensinar. Amém? Está escrito a respeito do Espírito Santo que nos guiaria a toda verdade. Cegueira doutrinária, teológica, uma visão deturpada a respeito do reino de Deus. E pior de tudo, irmãos, é que estes homens, fariseus, judeus, religiosos que ali estavam, eles estavam querendo tirar o mérito da cura daquele rapaz. Ele não era cego, Existia aqui uma negação do fato. É melhor nós negarmos este fato da cura, porque o equívoco doutrinário vai gerar exatamente isso. Vai gerar exatamente a negação do fato. Se Deus faz, mas eu não creio que Deus fez. Se Deus está agindo, eu não creio que Deus está agindo, porque Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu penso que tem que ser feito. Se Deus fizer alguma coisa fora da curva para mim, então isso não é de Deus. Mas Deus não se limita diante das nossas limitações. Amém? Por isso Ele é soberano. Ele faz o que quer, com quem quer, na hora que quer, como quer, porque Ele é soberano. Ele é poderoso. É sobre isso que nós devemos pensar. E nós encontramos aqui, irmãos, uma segunda cegueira presente na história desse moço. A primeira cegueira era essa cegueira teológica. A segunda cegueira que nós encontramos é uma cegueira social. Essa cegueira social nos chama muito a atenção. Veja que nos versículos 8 e 9 de João capítulo 10, capítulo 9. João capítulo 9, versículos 8 e 9. Diz assim: então os vizinhos e aquele que dantes tinha, olha bem, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros,
parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Irmãos, cegueira social. Nos chama muito a atenção aqui, irmãos, porque veja que alguns apenas afirmavam que parecia com ele. Será que é ele mesmo? A cegueira espiritual, irmãos, ela está no fato de que as pessoas, elas não buscam entrar no mundo daqueles que são necessitados, daqueles que precisam de um olhar diferenciado. A cegueira social, irmãos, não é algo, obviamente, tão explícito aqui nesse texto, mas nos dá a entender, podemos considerar aqui, que nós estamos vendo que os portadores de necessidades especiais daquela sociedade, o que não é diferente do nosso tempo, não eram vistos com olhares maravilhosos, não existia uma preocupação, era vizinho que não conhecia o nome do rapaz, vizinho que não conhecia, não sabia se era ele ou não, aquele que dantes estava sofrendo ali, sabe, daquela cegueira e mendigava. Irmãos, a cegueira social nos leva a sermos inflexíveis. A cegueira social nos leva a pensarmos apenas em nós mesmos, em não nos preocuparmos com as necessidades alheias. Daqui a pouco, nos avisos, a irmã Nízia vai fazer um apelo aqui para os irmãos. Nós temos já, graças a Deus, né, compramos aí 50 cobertores, compramos águas, separamos algumas roupas. Na sexta-feira, com olhar social, o grupo estará saindo para fazer a distribuição dessas aquisições para as pessoas menos favorecidas na sociedade. Vou fazer o apelo para que alguém que venha se interessar possa participar deste momento. E aqui nós encontramos, irmãos, que a cegueira social leva as pessoas a não olharem para os necessitados. Nos julgamos melhores do que eles, mais importantes do que eles. A gente olha para o mendigo com desdém, olha para o andarilho com desdém, mas precisamos entender que nós temos uma alma, eles também têm. Nós temos um espírito, eles também têm. Nós tivemos uma oportunidade de nos ingressarmos no reino de Deus, essa oportunidade também poderá ser dada a eles. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, eles também poderão ter o nome escrito no livro da vida. Mas nós precisamos ter um olhar social. E aí eu pergunto para você, para todos nós que aqui estamos, vendo a dor de alguém, o sofrimento de alguém, alguém no frio, será que isso tem gerado um incômodo na sua vida? Você que está agasalhadinho, né, que tem o seu cobertor, que tem a sua casa para estar, será que você pensou, chegou a pensar, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, para arrancar essas pessoas, ou pelo menos minimizar um pouco, sabe, o sofrimento dessas pessoas? Percebemos aqui, irmãos, que essa preocupação parece que não existia por parte da vizinhança deste cego. Cego, mendigo, desprezado pela sociedade judaica, ele estava ali numa situação complicada. Aquelas pessoas que poderiam, obviamente, exercer ali o amor ao próximo, ajudando aquele cego no que fosse necessário, eles nem sequer sabiam o nome daquele rapaz. Eles nem sequer sabiam se verdadeiramente era ele que tinha sido curado ou não. Amados, isso nos chama muito a atenção, porque nós como igreja, nós não podemos agir com discriminação social para com os enfermos, para com os desfavorecidos da sociedade, mas precisamos ter o mesmo olhar de Deus para com todos nós que aqui estamos. Um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar que permite, irmãos, que sejamos tocados e que também estejamos tocando nessas pessoas, abençoando-as, ministrando sobre a vida delas. Pessoas que estão enfermas, incapacitadas de trabalhar e, consequentemente, muitas vezes sem sustento,
muitas vezes experimentando a dor da miséria. Muitos não gostariam de estar nessas condições, sem recursos financeiros, sem uma assistência médica, obviamente sem um tratamento adequado. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não podemos sofrer de uma cegueira social. Precisamos orar ao Senhor dizendo assim: Deus, me leva a entender que eu posso fazer mais, eu posso ajudar mais, eu posso olhar mais. Irmãos, essa é uma visão bíblica, amém? Por isso que as pessoas levavam a Jesus os enfermos, os endemoniados, pessoas com problemas de ordens variadas, eram levadas a Jesus. Jesus curava essas pessoas, porque Ele veio não como excludente, mas Ele veio para trazer as pessoas a si, fazendo com que aqueles que viviam nas trevas, cegos, resplandecesse-lhes a luz. Amém? Trouxesse ali uma esperança para estas pessoas. Quando nós lemos João capítulo 5, nós percebemos no versículo 3, a respeito do tanque Betesda, que ali nós tínhamos pessoas de diversas situações sendo colocadas ali no tanque Betesda. Mas Jesus, Ele quebra o paradigma, Ele quebra o protocolo presente ali. Ele vai a um homem que há 38 anos sofria, estava com seu leito, e Jesus chega e pergunta: quer ser curado? E ele vai lhe responder: mas Senhor, todas as vezes que a água é agitada, outro é lançado à minha frente, de forma que eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E Jesus então olhou para ele e falou assim: toma o teu leito e anda. Imediatamente ele se viu curado e passou a andar. Queridos, o evangelho, repito, é um evangelho de Deus para todos. Precisamos pregar o evangelho para todos, sem distinção, sem acepção. Por isso que o irmão Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele amplia a nossa visão, mostrando que a verdadeira religião, diz o irmão Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta. Qual é a verdadeira religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ação social. Amém? Duas coisas que andam juntos: fé e obras. Às vezes nós falamos assim: não, mas obras não salvam? Não salvam. Mas as obras, elas acompanham aqueles que são salvos. Você tem estendido a mão a alguém? Você tem ajudado alguém? Você tem disponibilizado o seu coração a socorrer alguém, a abençoar alguém? Irmãos, a cegueira social nos leva a termos uma visão egocêntrica, a pensarmos somente em nós, sem nos preocuparmos com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão nas mediações desse templo, na rua Visconde de Staunay, aqui na Olavo Bilac, nas ruas adjacentes desse templo. É muito cômodo para nós entrarmos no templo, adorarmos, cantarmos, temos este momento de êxtase diante de Deus, mas precisamos entender que a nossa missão, ela vai além templo, ela ultrapassa os limites das quatro paredes. Somos chamados a estarmos olhando com esse olhar social também para aqueles que necessitam de uma ajuda. Amém? Irmã Nima, semana mandou uma mensagem, né? Alguém agradecendo pela ajuda que teve da parte da igreja. Como é maravilhoso, nós sabemos que tem um setor da igreja aqui chamado ação social que não tem parado. Pessoas vêm com diversos tipos de situações e nós temos podido atender essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu esperava ouvir um amém bem forte, que você faz parte disso. Não é um setor isolado da igreja, é um setor da igreja, é um setor nosso, amém? Em que a ENI
e a equipe tem se empenhado exaustivamente ali, com o objetivo de abençoar, de estender as mãos. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma conta de água que paga, uma receita médica, às vezes, enfim, são tantas as situações em que nós temos podido atender, e eu sei que nós podemos fazer mais. Amém? O Senhor quer nos tirar da cegueira espiritual, da cegueira doutrinária, como também da cegueira social. Alargar a nossa visão, aumentar a nossa visão, ampliar a nossa visão. Que estejamos olhando para aquele criado à imagem e semelhança de Deus, com o olhar do Criador. Que possamos olhar para o alcoólatra com olhar de misericórdia, o drogado com olhar de misericórdia, mas muitas vezes nós, como essas pessoas, nós não queremos saber nem o nome, nós não queremos saber a história, nós não queremos saber nada, porque isso nos coloca numa capacidade mais de acomodação. Mas não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus quer abrir os nossos horizontes. A terceira cegueira que nós temos aqui, irmãos, que está acompanhada da cegueira doutrinária. Versículo 22. João capítulo 9, versículo 22. Seus pais disseram isto, ou seja, pergunta para ele mesmo, tem idade para responder? No versículo 22 fala assim: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham o quê? Resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso de onde? Da sinagoga. Cegueira religiosa, irmãos, isso é terrível. Olha a que ponto chegou estes judeus. Sinagoga, lugar de ensinar a Torá, a lei, lugar de mostrar ali os princípios de Deus, mas eles estavam ali naquele momento, o pai temendo, porque havia sido ameaçado pelos judeus, que se eles confessassem a Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga, e para eles certamente era de uma importância significativa estarem na sinagoga, recebendo as instruções ali dos mestres da sinagoga. Fariseus enfurecidos, judeus enraizados na religião, mas que não estavam reconhecendo ser Cristo aquele que salva o perdido. Irmãos, percebemos que muitos têm a tendência de criticar a missão fundamental da igreja, mas a igreja evangélica, ela tem exercido um papel fundamental na sociedade, em que ela consegue fazer aquilo que os governantes não fazem. Elas conseguem gerar meios que os nossos governantes não estão nem aí. Eu disse para vocês que o tio da minha esposa tem um trabalho social muito belo lá na Bahia. E para vocês terem uma ideia em relação aos políticos, ele disse que em ocasiões especiais na cidade, eles fazem um vínculo com esses centros de recuperação, e eles usam o seguinte termo: nós vamos limpar a cidade. E limpar a cidade significa pegar essas pessoas desprovidas, que estão aí à margem da sociedade, debaixo dos viadutos, enfim, né? Faz aquela limpeza, limpa, dá aquela maquiada na cidade, porque vai receber turistas de todos os lados. Então, os turistas, quando eles vêm à cidade, eles têm que encontrar a cidade bela, a cidade sem essa visão. Em alguns lugares, eles colocam os tapumes, que chama? Tapumes, né? Não é isso? Coloca assim para tapar, né, as casas menos favorecidas, porque assim age muitos dos nossos governantes. Mas a igreja, irmãos, ela é a esperança para esse mundo perdido. E como esperança para esse mundo perdido, nós precisamos ir além da nossa religiosidade. A nossa religiosidade, ela nos aprisiona. Vida cristã não é ser religioso. Vida cristã é ter Cristo reinando nas nossas vidas.
Há muitos que são religiosos, mas não tem nada a ver com Cristo. Olha os judeus aqui, aqueles que confessassem que Jesus era o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. Eram religiosos, mas não tinha nada a ver com Deus, não colocava a palavra de Deus em prática. Precisamos entender que nós temos o chamado do Senhor, e o chamado de Deus é sempre nos tirar de uma religiosidade que mata. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, na ceia do Senhor, vai nos dizer: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Que Deus, irmãos, possa estar trabalhando conosco. Amém? Porque veja que o trabalho de Jesus na vida deste cego foi tão amplo, que Jesus trabalhou na vida dele. E aí mais adiante você vai ler a partir do versículo 32, Jesus vai trabalhando com ele, vai mostrando. Depois Jesus encontra com ele e vai indagá-lo, dizendo assim: crês tu no Filho de Deus? Versículo 35. Ele respondeu e disse: quem é ele? Aquele que era cego: Senhor, quem é ele para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse ele: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Jesus se revela a ele: tu já o tens visto, sou eu é que falo contigo. E no versículo então 38 fala assim, que ele confessou: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. A respeito dos religiosos que não estavam abertos para o mover de Deus. Amados, que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos entender que a luz do Evangelho brilhou em nós, nos nossos corações, para ampliar a nossa visão, para alargar a nossa visão, para nos conduzir a entendermos que nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para termos uma vida digna, fomos chamados para sermos recipientes da graça de Deus, para sermos tabernáculos do Espírito Santo, e nós precisamos levar essa luz àqueles que estão cegos nas trevas. Amém? Pregando o Evangelho. Aquele homem nasceu cego, viveu cego por um tempo, mas louvado seja Deus, que Jesus veio e mudou a história daquele homem. Esse é o Cristo que nós servimos. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse que a doença daquele moço era para que se manifestasse o poder de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas há coisas que nós vamos experimentar o poder de Deus. Eu gostaria de convidar o Hélio Augusto para vir aqui à frente, fazer essa oração agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa, irmãos, arrancar dos nossos olhos qualquer escama, qualquer coisa que possa impedir que estejamos olhando com o olhar de Deus, libertando-nos de qualquer cegueira, quer seja ela doutrinária, quer seja ela social, quer seja ela religiosa. Entendamos que o ser humano vale muito mais do que a religião. Em nome da religião tem muita gente matando, tem muita gente fazendo asneiras por aí, mas nós não fomos chamados para sermos cegos religiosos. Fomos chamados para sermos um povo livre, a quem o Senhor libertou para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Graça e paz, igreja. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Glorificamos o teu nome, Deus Santo, te agradecendo, ó Deus, pela tua palavra, que mais uma vez, ó Deus, nos mostra o quão tremendo é o nome de Jesus, a obra que ele fez quando ele esteve aqui neste mundo e continua fazendo no coração, na vida, no corpo, na mente, na alma de todo aquele que clama pelo nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que traz essa clareza aos nossos corações. E vemos, ó Deus, que onde o Senhor Jesus passa, como diz
o poeta, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E aquele homem era um homem, ó Deus, comum, sem nada, sem nenhum atrativo, sem nada que chamasse a atenção, por causa da sua cegueira, por causa do seu estado físico, da sua condição. Mas quando Jesus encontra com aquele homem e faz ali um milagre na vida dele, aquele homem torna-se diferente, porque Jesus entrou naquela vida, fez um milagre e tornou a vida daquele homem diferente, um marco na história daquele homem. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque Jesus nos encontrou e tornou a nossa vida diferente para a glória do teu nome, Senhor. E nós, ó Deus, nessa noite clamamos ao Senhor por misericórdia, em nome de Jesus. Se temos deixado, ó Deus, a nossa vida tornar-se comum, tendo algo tão tremendo em nossas vidas. Eu peço perdão ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Deus Santo, porque o que o Senhor fez na minha vida e fez na vida de cada pessoa que reconhece o Senhor, que reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, tornou essa vida extraordinária. E nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus, se estamos cegos em alguma dessas situações, a cegueira, Senhor Deus, espiritual, social, teológica. Clamamos para que o Senhor venha nos libertar em nome de Jesus, libertar a igreja, Senhor Deus, não deixar que venhamos, ó Deus, nos tornar um sistema religioso, mas tornarmos, ó Deus, anunciantes do Teu reino, anunciantes desta palavra viva e eficaz, em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa queimar cada dia sabendo da obra que o Senhor realizou em nossas vidas e que possamos, ó Deus, levar isso adiante, ó Deus amado, contar as bênçãos, as maravilhas, ó Deus amado, que o Senhor fez em nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Usa a minha vida, Senhor. Usa a vida do meu irmão. Usa essa igreja cada dia mais, Senhor Deus, como luzeiro, Senhor Deus, resplandecendo, Senhor Deus, no meio de uma geração tão perversa, tão corrompida, tão complicada, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto temos tempo, Senhor, ajuda-nos, Pai amado, a cumprir a Tua palavra, que diz que o Senhor Jesus nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou dessas trevas. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor Deus, venha queimar o nosso coração e viemos sentir-nos, ó Deus, incomodados cada dia, buscando, ó Deus amado, ser renovados, mudados pelo Senhor, cada dia, meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo canal de bênçãos, ó Deus, pelo canal, ó Deus, da Tua palavra aqui nessa noite, Senhor, pela oportunidade que tivemos, Senhor Deus, de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, que possamos guardá-la e colocá-la em prática, Senhor Deus, em todo o tempo, no nome de Jesus. Nós oramos nessa noite. Amém.